Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. Podcast de Heavy Metal, que todas as semanas fala sobre tudo e sobre nada, é isso. Deem-nos um novelo feito de metal, claro, e nós tentamos desenrolar, e com satisfação, não é? Eu sou o Zé, não é? E o novelista residente é aqui o Nuno Mel. E connosco temos outro novelista. É isto, Mr. Mike. Bem-vindos, pessoal. Eu sempre quis ser novelista. Eu também. Roteirista. Ou novelista. É isto. O que até era engraçado nós dizermos aos ouvintes é o tempo que demorou a gente conseguir gravar esta conversa. Este episódio agora está... vais dizer que a gente está aqui há uma hora entre plataformas a tentar gravar isto. Não me façam desenrolar este novelo. É verdade. Depois de muitos problemas técnicos, como podem perceber, isto está um bocadinho diferente esta semana, porque a gente está a gravar no Skype, porque a nossa plataforma habitual deu a geneira. Temos uma hora... Não chega à Espanha. Internet espanhola, o que é que se vai fazer? É fraco. E pronto, a gente até mandou um terceirense para lá, mas mesmo assim não é suficiente. A gente vai ter que mandar mais. E é assim, mandar um terceirense que não percebe nada de cabos. Sabes o que é que eu estou a sentir agora? Razão del ódio da internet espanhola. É verdade. Temos connosco o nosso amigo Mike, o grande guitarrista, cantor, agora compositor, agora também grande guitarrista dos Razón. Razón da Rádio, uma banda espanhola de pancadaria. Já temos uma banda de covers das nossas próprias músicas, ou seja, exatamente. Vão ver o episódio anterior que se fala sobre isto. A banda chama-se Razón del Ódio, criada por mim e pelo Zé, e basicamente a vendemos em sacas de 6,66 kg, mais grama menos grama. Rações de ódio. Portanto, vocês, para quem tem cães muito mansinhos ou gatos muito mansinhos, é o melhor que se pode acontecer. Eu ia dizer que era uma bela prenda de Natal, mas realmente se calhar não é. É assim. Sacas de ração de ódio. Olha, no caso de Espanha é um bocadinho diferente, mas a gente em Portugal é uma boa ideia, porque tu podes oferecer a saca de ração no dia em que se oferece as prendas em Espanha, ou seja, no dia que se desmontar cá em Portugal. Então, olha, os cães ficam enraivecidos e de estranhar. É a melhor maneira de desmontar. Está feito. Está resolvido. Pronto. É isto. É isso. O AMP aqui a resolver na vanguarda. Já estamos a dar ideias natalícias. Em maio. O Natal já chegou aqui. Sabes quê? 3 de maio. O Natal é todos os dias. É quando o AMP quiser. Fomos os primeiros a dar sugestões de Natal. Está feito. Ao menos isso. Eu acho que vale a pena fazer uma introdução ao episódio. Porque é que a gente decidiu fazer um episódio sobre nada? É verdade. O episódio hoje é sobre nada, ou seja, não há tema. Se já costuma ser uma desgraça com tema, fiquem aí para ver o que é que vai ser daqui hoje. Portanto, hoje temos um episódio Seinfeld, não é? Um episódio que é sobre nada. Não sei quem é o Seinfeld, quem é que é o George e quem é que é o Kramer. Eu sou o Kramer. O Zé é o Kramer, portanto. Acho que vou acabar por ser o Jorge. Pronto, olha, eu fico pelo Seinfeld, não sei. Quem me dera ter a fama dele, mas pronto. E é assim, a ideia aqui é falar do que sempre dentro do nosso género de musical favorito, mas às vezes para umas variantes sempre vamos tentar. E a ideia é ir falando para aí, vamos ver o que é que sai daqui. Acho que vai dar uma coisa fixe. Olha, sim, diz. Eu, para começar, ia já te perguntar, Mike, como é que correu este grande concerto dos Razón del Ódio? A gente já anunciou no último episódio que tinha corrido bem. Pois já.
Por acaso é daquelas coisas que não há que fazer porque não correu assim tão bem. Quer dizer, o concerto em si foi um autêntico desastre, não por razões musicais, senão por razões pessoais. Foi de rir aquilo. Um dos guitarristas, o outro guitarrista, começou a beber muito pelo caminho e ele estava comprimido. E acho que aquela mistura não correu bem. E então houve, um momento espetacular, nós a fazermos o teste de som, e a 20 minutos de tocar e ele nem conseguia ligar o cabo, o jack estava dessa maneira. É tipo o Slash. Mas o Slash tocava, não é? Ele ficou Mas, por outro lado, aquilo engrena. Esta banda tem uma espécie de magia ao vivo, especialmente pelo vocalista. E agora também o baterista é assim. O vocalista parece-me dos Misfits, não é? O gajo tem aquele ar tipo do... sim. E há de ser da época mesmo. também. Porque ele tem 56 anos, Okay. uma energia brutal. E realmente aquilo, ele salvou o concerto pela energia dele, ele tem tanto carisma. Depois as pessoas começaram sim, bastante sim. Ele é assim um bocadinho. Ele é todo tranquilo, é um grande. Um grande personagem, super tranquilo, mas depois realmente ele ao vivo liberta o animal, aquilo é uma cena. E foi fixe, pronto, andar atrás dele e foi porreiro, mesmo que houve caos do lado do outro guitarrista. A certo momento nós tirámos o som. Mas tu também falas por dois, não é? Tu, pronto, não é? Tu não queres dizer isso, não é? Mas pronto. Salvei um bocado. Ele está a fazer esta conversa toda para dizer assim, mas eu falo por dois. Se eu não disser alguém diz neste podcast, então fico roado. Não, tive que fazer as partes do outro guitarrista assim na batata e tal, mas eu já estava à espera que mas também não é nada de especial, quer dizer, foi pronto. Mas foi fixe, olha, divertimos, o público curtiu, que é o que interessa, ao fim e ao cabo aquilo é um entretenimento e vem montes de gente, eu tenho agora um inalámbrico, um jack inalámbrico, era uma coisa que nunca tinha tido na vida, então eu vou tocar para o meio do público, que é espetacular. Então houve uma mochada. Estávamos a tocar umas canções punk que tem muita mochada e as pessoas conhecem aqui em Espanha são conhecidas o Baila Pogo e comecei, fui para o mosh com a guitarra, fui tocar para o mosh, foi espetacular, nunca tinha acontecido, nem. Então foi muito fixe. Nesse sentido foi altamente e depois houve festa, não é? Quer dizer, o que é melhor do que uma festa? Teve o quintor, não é? Exatamente, o quintor, exatamente. Arrastámos. Chegámos a casa de manhã. Se fosse eu que fosse para o mocho com a guitarra, estava-se a ouvir. É possível que tenha acontecido. Eu também não sei. Mas o som deles, Mike, é que eu vejo-te. É que não tem assim muitos solos. Ou tem? Não tem, não. Bem feliz. Pois, é um bocadinho diferente, não é? Daquilo que tu tocas, não é? Estás a tocar numa. Porque aquilo é mais já hardcore metal, hardcore punk, não é? Um bocado assim. Mas. Também não sei exatamente o que é aquilo, não é bem aquelas bandas punk espanholas, ou hardcore espanhol, é uma mistura, aquilo às vezes parece Sepultura, às vezes parece o Metallica, mas com a voz é sempre a voz do António que faz a diferença, que transforma aquilo em razão de ódio, mas toca muitas influências. E tem o primeiro álbum, que já foi em 2010 ou 2009, tem músicas muito engraçadas, engraçadas de tocar. Agora, solos não tem muito, não é assim mesmo assim ainda encarrego de alguns. Pronto, eu tive que escrever novos, né? Eu não gostava dos que já lá estavam. Mas pronto, quer dizer, mas é fixe porque para mim é mais relaxado. A mim é muito mais relaxado. Estou a tocar ritmo, controlo bem a parte. Daquilo que tocas, por exemplo, para o Stalingrado ou assim, não é? Que é mais complexo, mais... Sim. Não é? Não dá a ver. Ali estás à vontade, mas fazes uma coisa mais simples, talvez, mas também tiras prazer disso, não é? Sim, é uma música muito efetiva, quer dizer, não tem muitas complicações, não é? É meia dúzia de riffs, mas são riffs engraçados, são riffs que têm garra e também, estou a aprender também a curtir isso e ao vivo é muito mais fácil para todos os músicos, não é? Se estiverem sóbrios, especialmente, mas é
é mais fácil, pá, nós estamos a tocar e aquilo, acertas tudo a tempo, fica com muita energia, porque são riffs fáceis. Se eu fosse, pá, é isso, tocasse Stalingrado, por exemplo, ao vivo, eu estava ali preocupado com a guitarra, não é? Nem podia olhar para as pessoas, estava ali fogo, e agora os acordes. Do conservatório, não sei o que está ali. Exatamente, estás a sofrer. E ali eu não sofro nada, gosto muito, e pá, aprendo uma música num dia, aprendo no outro dia mais 2 ou 3, e a gente avança muito depressa. Pá, tem sido espetacular para mim. Mas tocar ao vivo é engraçado, mesmo sendo assim, o gajo fica nervoso e tal. É aquele bichinho na barriga, não é? Sim, pá, mas eu gosto muito, por acaso estou a redescobrir essa parte, que já não tocava há muitos anos. Muito Tem nice. sido. Muito nice. Temos que ir à Espanha, Nuno. Temos que ir à Espanha. Pá, tem que ser. Ou nós vimos, ou nós temos. Está nos planos. Está nos planos. Ou se calhar nós também podemos ir a Portugal. Temos estado a falar um bocadinho ali com a malta dos caminhos metálicos para ver como é que. Olha, Se conseguimos fazer. eu vou estar lá. A representação do ano vou estar lá. Tem que ser a reportagem, tem que fazer reportagem. Zé, eu tenho que perguntar. E os Metallica? Tem que sair. Pá, eu tenho ouvido bastante. Tenho ouvido o álbum em constante rotação. Já faltava Night Shift. Night Shift, peço desculpa, enganei-me. Eu por acaso tenho ouvido o álbum em bastante, mas a gente estávamos a falar dos solos, por acaso ali o Kirk pá. Tira muito. É que é mesmo, tipo. E o outro dia a gente estava a falar, estávamos com o Ride the Lightning, que tem solos. É o mesmo guitarrista. É o mesmo guitarrista. Há muitos anos. Mas quer dizer, não é uma questão de desaprender, mas. E tu se calhar sabes isto melhor que eu, ele toca aqueles solos agora tão mais básicos, se calhar com um bocadinho mais de feel, tipo do low ou assim, mas é sempre aquela escala tipo minor, pentatonic, não sei o quê, e depois o pedal, uau, assim, não é? Sempre. Não é, Mike? Eu por acaso fui à Premiere, aquela coisa que vais ver o álbum no cinema. Ainda não tinha os vídeos todos. Depois eles foram lançando vídeos que não se fizeram nessa Premiere. É outra coisa que temos que falar, que são vídeos. Exato. Eu sei. Já lá vamos. Mas eu estava com um amigo meu que não é músico, não é nada, é um colega. E a gente estava os dois, mas ele gosta de metal, né? A gente estava os dois sentados e eu não disse nada, né? Quer ser o típico guitarrista que diz, porra, mas que solos mais horrorosos, né? E estava lá a ouvir e eu, fogo, realmente é sempre a mesma coisa. E depois ele virou-se para mim e disse, não é por nada, mas os solos não são sempre a mesma coisa, mas tipo, trocados. Esta parte para aqui e a outra para ali. E eu, sim, acho que sim, pá, não sei. O mais incrível é quem está a produzir o álbum. O guitarrista faz um solo, não é? Mas depois, quando tu estás a escolher qual é o solo que vai ficar naquela música, muitas vezes não é pode ser o guitarrista, não é? Mas é muitas pessoas à volta que vão escolher qual é o solo que vai ficar ali. E ninguém diz nada. Os Metallica já estão num estatuto que já não... já tens medo, não é? Eu acho que o produtor já diz... Tipo, e se vocês me dessem aí? Eles olham assim de canto e o gajo... Não, isso está bom. É que não pagam. Olha, tu sabes que é engraçado. Eu estava a falar com a minha mulher sobre isso, porque eu estava hoje a ouvir o álbum, já sabia que íamos falar disto. Então pus o álbum assim, enquanto estava a trabalhar, e ela disse, isso é sempre a mesma coisa, esse guitarrista. E eu disse, eu não percebo, falta-lhes um pop rock, não é? E dizia, esforça-te um bocadinho, né? E ela disse, mas eles são tão conhecidos e têm tanta projeção e tudo o que fazem é ouro. Qual é o gajo que lhes vai dizer que não façam o que costuma dar certo? É isso mesmo. É isso. Quem é o gajo? O Bob Rock dizia, não é? Era fixe nesse sentido. O gajo dizia, vai aprender a tocar. Ou vai estudar um bocadinho. Eles ficavam chatos com ele? Foi para o Justice? Foi para qual? Foi para Black Album? Foi para Black Album, exatamente. O gajo diz que ele é o melhor guitarrista, ou o guitarrista número 1, e depois o gajo não lhe saiu o sol já não lembro que música que era. Unforgiven, acho que é Unforgiven, não é? Não, mas realmente os solos do Kirk deixam a desejar. Há umas músicas porreiras, eu curto músicas porreiras, não. A Inamorata já gostei mais, gosto bastante da música, mas já gostei mais. A 72 Seasons, eu curto muito a música, mas falta ali um solo como deve ser também. Mas curto muito a música. E mesmo, o que é que eu gosto mais neste álbum é a voz do James. Eu acho que está perfeita.
gosto muito mesmo. As lyrics, algumas poeiras, outras A Lux Eterna transmite havia um power porreiro para mim. Sim. Acabou de ser a mais interessante. A Lux Eterna tem um motto, não é? Que é o Full Speed or Nothing. Full Speed or Nothing. É tipo uma filosofia. Gostei. E tem uma cena engraçada, já não sei qual foi o de vocês que mandou para o nosso grupo, que a gente tem o nosso grupo WhatsApp. Eles no Howard Stern. Sim. E é engraçado que aquilo, eu já tinha dezenas de bandas de covers a tocar aquela música e hoje ainda nunca tinha tocado junto. É para a gente ver o nível daquela banda. Pá. É que eles têm muita repercussão. Portanto, quem é que vai dizer, não faças isso porque não vai correr bem? Claro que vai correr bem, então são eles. Vai correr bem. E é tal cena, os Metallica já são um grupo, eu já não tenho nada a mostrar, então a gente é um grupo de velhotes, mas sabes, entre aspas, que estão ali a fazer o que gostam e já não se estão a importar muito. E eu como fã, qual é a banda? Este álbum não é um mau álbum, isto é um bom álbum. E uma banda, por acaso eu sou fã, não é? Está a lançar um álbum agora destes, eu sinto-me super feliz mesmo, espetacular. Claro. Tipo, não é isso mesmo. Não é como se fosse a lançar tipo um Lulu. Não estão a lançar um Lulu. Exato, não. O Lulu que é o melhor álbum deles, segundo uma revista qualquer. Falar nisso, vocês acham que o Lulu faz parte da discografia deles ou não? Eu gostava que não. Esse e o Sentenger eu gostava que não. Mas é um álbum deles ou é um álbum em que eles colaboram? Eu acho que é isso, eu acho que é mais isso, não é? Não é assim um álbum de originais, ou é? Sim. Eles consideram um álbum de originais deles? Mas eu considero mais um álbum do Lou Reed do que um álbum dos Metallica. Sim, agora, também até que tem 50% de cada um. Eu depois não sei. Eu acho que o que não ajuda, o que não melhora em nada. É um álbum. Aquilo, não sei, este álbum, eu como músico sofro um bocadinho do quadrado. Os riffs são um quadrado assim, depois um quadrado a seguir, sabes, são 4 voltas destas, 4 voltas daquelas, e depois tem muito uma coisa que eu acho que não ajuda na música deles, que é, tem muito tono, tem a pergunta-resposta constantemente. E quando tu só fazes o pergunta-resposta, depois cansa, só tem. Mas sabes uma coisa, Mike? Mas tem muito espetacular. Estavas a falar na tua atuação ao vivo. Eu acho que isso pode ter influência. Porque, eles fazem um álbum. Pode ter ou não, não é? Fazem um álbum. Eles têm 50, vão fazer 60 anos, todos. Exatamente. E quando tu estás a lançar um álbum novo, todas as músicas novas, não é? E queres usar essas músicas num concerto. Só que tu tens que economizar as tuas energias. Exatamente. Então tens de escolher. Tu não podes escolher. Permita-me que discorde. Eu só te aponto aqui para esta banda. Pois. Mesmo assim. Mas eles também são bastante regrados. Mesmo assim, são um template também, não é? Agora, se tu me dissesses Hangar 18, os Megadeth vão tocar Hangar 18 20 vezes no concerto. Não vão. Sim. Porque é muito difícil. É muito pesado. É pesado. Sim, mas eu digo fisicamente, estou a falar fisicamente. É difícil, Sim, é pesado, não é a música que é pesada, é pesado para as mãos. Eu digo que no sentido do Iron Maiden, eu estava a falar de Iron Maiden e eu acho que os Iron Maiden ainda seguem muito a sua música. Sim. Ou seja, eu acho que o Virtual Eleven e o outro são sempre o mesmo som praticamente, não é? O Virtual Eleven e o... Já não me lembro. Mas lá está. E há poucas bandas destas. É o Iron Maiden e o AC/DC. Não há mais nenhum que tenha sempre o mesmo. Mas lá está. Os solos continuam rápidos, trabalhados. O Steve Harris continua a dar no baixo. O Bruce continua, se calhar já não corre tanto, mas continua não é tanto que, acho que eles não economizam tanto a energia que os Metallica, por exemplo, estão a economizar. Eu acho que é uma das razões. Eu acho que é uma das razões deles, talvez no álbum não,
mas pelo menos quando eles vão escolher as músicas para os concertos, de certeza que os gajos olham para a parte física. Para a parte Sim, sem sim, dúvida. acho que sim. Não vamos Acho que tocar sim. todas as músicas tipo Lux Eterna. Mas, por exemplo, mas é engraçado que digas isso, porque eu gostei muito do 72 Seasons do Howard Stern, acho que era no Howard Stern, epá, soa bem ao vivo. Eles são sempre melhor ao vivo do que no álbum. No álbum não, há sempre qualquer coisa que eles não são aquilo. Mesmo que seja muito também. Eu sempre achei que os Metallica ao vivo soavam sempre melhor, nem que fosse porque principalmente o Lars inventa sempre qualquer coisa diferente na bateria ao vivo. Sim, pode ser. No álbum, então, nos álbuns, então, ele inventa. Não, mas no sentido, tu se prestaste atenção à bateria, o Master of Puppets, por exemplo, é um exemplo desses. Tu não ouves a bateria do Master of Puppets não é igual em praticamente nenhum concerto ao vivo. O Harvester of Sorrow, tem certas músicas que ele improvisa muito ao vivo e geralmente até fica bem melhor do que em estúdio. Por exemplo, o Fade to Black, o que ele toca na bateria ao vivo é 1000 vezes melhor do que o que ele toca em estúdio, do que da coisa original. Sim. O som deles está espetacular. Eu acho que eles, como grupo, estão no ponto certo. Apesar das músicas, a gente também não pode esperar que os gajos lancem sempre clássicos, não. É impossível. Era isso. Epá, é humanamente impossível. Tu não podes estar sempre a lançar tipo Creeping Dead e coisas assim, não. Nem Fade to Black, nada disso. O problema é eles já não lançarem há muitos anos um clássico. Sabes que há uma. Eu estava a falar aqui com a minha mulher, é historiadora de arte. Não é. E ela disse que há uma Marina, nome russo, já não me lembro, ou por aí, que diz que tu tens, se tu és um gênio, se tens a sorte de ser um gênio, vais ter duas ideias como máximo espetaculares na tua vida, não é? E depois o resto vai ser uma espécie de cópia das tuas ideias ou variações das ideias. Eles já tiveram, momentos geniais e muito mais do que muita gente, grandes bandas e grandes músicos. E portanto, a gente também é um bocadinho pensar sempre na namorada como se ela tivesse 20 anos, não é? E a gente já tem 60. É difícil, eu acho que não podes, é um momento. Eles são os artistas. Os artistas é o momento deles. Eles escolheram fazer as músicas assim. Eu estou contente que eles tenham lançado um álbum novo. E a minha banda favorita ter lançado um álbum novo, estou contente. Apesar de algumas pessoas gostarem mais de umas coisas, outras menos, mas para mim está excelente. Agora, os solos do Kurt realmente. Sim, patinam. Eu estava a dizer no sentido de, outra vez comparando com o Iron Maiden, até porque se calhar, se a gente. Eu acho que é um bocadinho consensual as duas maiores bandas do mundo de sempre. Se calhar andam sempre a ouvir de metal, não é? Se calhar andam a ouvir um bocadinho de Iron Maiden e os Metallica. E os Iron Maiden nos últimos tempos conseguiram, nem que seja um Journeyman, o Clansman já é mais para trás, mas vivem, conseguem ver. Também. No Hardwire, com o Hell on Fire, com a Moth into Flame. Moth into Flame mas consideras um clássico? Vai-se tornar um clássico. Vai-se tornar, mas eu acho não é aquela música que se tu acabas o concerto e eles não tiverem tocado, tu não ficas tão chateado. Porque já tem um catálogo enorme. Pois, exato. Pois. Já tem um catálogo de clássicos. Pois é isso. Eles já têm muitos. Mas é verdade, mas eu por acaso acho que, por exemplo, o Hardwire satisfez-me mais como fã. Dizem, é muito mais próximo. Mais rápido. Foi tipo logo, tipo apontar logo. O Hell on Fire, Moth into Flame, o Atlas Rise, não sei o quê. Entrou logo. Sim, o Atlas e este é mais em crescente. Eu acho que este álbum é mais... Vai entrando... É daqueles que tens que ouvir várias vezes para entranhar. Tens que ouvir mais já... Tipo esta 72 Seasons, a música. Curto imenso a música. Realmente falta-me ali um bocadinho do sol, sei lá, mas curto. E é uma música mais ou menos simples, nos riffs, é como o Marco está a dizer, é aquele quadrado. Tem agora vem a secção a seguir, não sei o quê. Sim, mas pronto, é um disco bastante bom. Claro, eu gostava de ter escrito esse disco, claro, de certeza que... Sim, a gente está para aqui a criticar uma coisa que
Exato. Se fosse Agora, outra não banda vamos- qualquer, a gente dizia, se fosse Não outra há, banda eu qualquer, a gosto mais gente do dizia, pá, bateria. cada disco. Pois É é, isso que nós mas lá fazemos está. melhor, é criticar. É exatamente. Claro, é porque a gente tem muitas expectativas. Eu acho porque é o que diz o Zé. Pá, nós somos fãs, não é? E, obviamente tens um monte de expectativas. Queres que seja o melhor disco do mundo. Eu quero, eu desejo Eu isso. queria um instrumental, não saiu. Olha. Não saiu, é verdade. E os vídeos? Então e esses vídeos? Os vídeos matam-me. Os vídeos matam. Olha, para já eu fico chato que todos os dias tenho houve uma altura que todos os dias tinha uma notificação do YouTube a dizer não sei que lyric video de uma língua qualquer. Japanese lyric video, Italian lyric video, não sei o que, não sei o que mais. Mas que esta tradução? Mas isto é o quê? Estamos em Espanha? O que é que agora traduz? Estamos em Espanha onde não há internet, pá. Em Espanha é que se traduzia muitas. Traduz-se ainda, não é? Tinha uns amigos que os gajos. O que é que aconteceu? Acho que foi a voz do Homer Simpson. O ator que fazia a voz do Homer Simpson em espanhol faleceu, ou quer. E depois foi outro ator. Então os gajos, tipo. Sim, É porque aqui as vozes são. Epá, o Tom Cruise tem a voz sempre do Tom Cruise, que não tem nada a ver com a voz do Tom Cruise, é uma coisa completamente diferente. É dobrado. E o Bruce Willis também dizes fogo. E depois é engraçado porque alguns dobram outros atores, então é o Bruce Willis, se calhar o Russell Crowe tem a mesma voz, que não tem nada a ver, não é? É muito barato. E é sempre o mesmo, aquilo não muda. É uma das coisas que eu não curto em Espanha, é isto, é as vozes dobradas e é estações de serviço. Uma pessoa vai na autoestrada, quer uma estação de serviço, e aquilo está aqui, estação de serviço. Entras e tens que ir para um pueblo lá para Cascos de Rolha para ir chegar à estação de serviço. Mas essa cena das dobragens também no Brasil há muito e em Itália. Uma cena que eu sempre adorava era, não sei se vocês se lembram quando o Discovery era tudo dobrado em brasileiro. E então eles davam aqueles tipo apareciam, tu ouvias sempre o mesmo gajo, mas o gajo tentava tipo fazer mais velho, mais novo. E então quando aparecia um gajo mais velho, ele falava assim, né? Tentando fazer a voz um pouco mais tremida, né? Porque era mais barato. Era mais barato. E depois a seguir vinha o filho, falava. E o gajo era exatamente o mesmo. Oi, cara, você está aí, né? Espetacular. Que cena maravilhosa. Pois, sabes que os vídeos surpreenderam-me um bocadinho, porque eu fui ver aquela história no cinema, não é? E depois não havia metade dos vídeos que eles lançaram agora. Então aquilo era uma espécie de introdução em que eles falavam, não é? Olá, sou Lars e não sei o quê. Nem sequer foi muito interessante a conversa, porque eles não tinham muito o que dizer sobre as músicas. O que é estranho, não é? E depois era quase sempre. O James só apareceu no princípio e mais para o fim. E tentaram dar assim mais protagonismo ao Rob e ao Kirk. E claro, eles também não são aqueles que se expressam melhor, não é? E então o Rob era sempre muito honesto, então foi sempre dizendo: pronto, isto era assim um bocadinho uma música que faz lembrar Thin Lizzy ou Black Sabbath, ou não sabes? No fim era sempre uma. E notas isso realmente, tu estás a ouvir as músicas e dizes: pá, isto soa às influências deles, é como se eles fossem. É como se eles estivessem no Garage Days Revisited. Este álbum engraçado que teve a participação dos 4, e daquilo que eu li, não é? Dos 4, tipo, mesmo em todas as vertentes. Sim. E se reparares, tu vês a primeira metade do álbum, a segunda metade é tipo James e Lars, sempre, não é? James e Lars, claro, com Kirk. E depois a segunda parte, James e Lars contra o Hill. Tipo, metade do álbum é com Kirk, metade do álbum é contra o Hill. O Cantos era raro acontecer. Assim. Pois, eram sempre estão, se calhar, porque antes tinham. Jason Newsted já veio falar sobre isso e disse: filhas da mãe, no meu tempo não era assim. He fucking left the band! Exatamente. Olha, o gajo parece que vai voltar com a sua banda solo, os Newsted. Newsted. Nice. Grande. É uma espécie de Motorhead, é um Motorhead pesado. Não é? Exatamente. É mau Motorhead. Não é mau. Não é. Não, ouve-se bem de vez em quando. Ele tinha um projeto. Mas... Vocês já viram ele a tocar guitarra acústica e cantar músicas tipo country? Eu gostei.
Sinceramente adorei, porque ele tem aquela voz muito rouca. Uhum. Mas realmente canta bem. Eu adorei. Fiquei surpreendido. O Eu Jason- pensei, olha, No o concerto. Jason, Jason é grande música. Mas O Jason realmente é uma coisa que faz é falta. apenas as coisas. Isto vais dizer, Nuno. Faz falta, tipo, aquela voz backup vocal. sim. Nos E Metallica num faz muita falta. concerto de que eles deram agora que os Metallica deram em Amsterdão, mas há umas imagens, não é? Então parece que o James está a cantar e faz as suas próprias backup vocals. Que é impressionante. Yeah. Há uma música qualquer que ele está a cantar e depois faz tipo uma dobra da sua voz. Sim. Ai, como é que Tu é? imaginas o Creeping Dead. Vai. Ai, Creeper Cry, Tipo ventrilo. falta. Tipo ventrilo. Isso é. E o boneco. Pá. O bonequinho do James, caralho. O bonequinho do James. Yeah, claro. Eu por acaso aí sinto. E acho que vou sempre sentir saudades do Jason. Acho que o gajo era uma máquina, era um motor. Eu sempre curti muito. Nunca achei que fosse vocalista de primeira voz. Acho que ele sempre esteve bem no sítio onde estava com a voz secundária, porque dava uma ordem de caos espetacular. Eu cantava o. Ai, esqueci-me o nome da música agora. Seek and Destroy, O Seek and Destroy. O Seek and Destroy sempre ouvi. E o Whiplash também acho que participava sempre. Muito engraçado. O Robert enfim. neste caso, pá. E eles têm aquelas entrevistas que eles deram para a sua. Para eles mesmo, aquelas entrevistas. E há uma parte que o Robert diz assim que ficou muito contente porque conseguiu cantar numa das músicas. E eu consegui cantar. Não é bem cantar, mas pronto, é uma espécie de cantar. Eu não sei, é muito estranho. Eles às vezes são um bocadinho inocentes nas coisas que dizem. Porque há aquela grande introdução do Rob no baixo com a bateria e depois é só um pom. Mesmo no Inamorata. O gajo tocou com o Ozzy Osbourne, fogo. Exatamente. Mesmo no Inamorata também. O Inamorata é uma música. É a maior música dos Metallica de sempre. É verdade, 12 minutos. Não é por isso que. Seja a melhor. Mas há aquela parte, tem aquela parte a meio. E entra o baixo e a bateria. Epá, é porreira. Mas também não é tipo. Eu gosto dessa partida. Desse partida de ritmo, não é? A bateria ali do Lars. Acho que era dispensável. Irritante. Dispensável. Podia estar só o baixo. A namorata para mim tem sempre um problema porque o nome faz-me sempre lembrar uma música que estava na rádio quando um gajo era pequeno, que era o A Namorada, a Namorada. A minha cabeça vai buscar estas coisas, eu sei. Mas essa música tem. É engraçado que ele diz Misery, não é? Qualquer coisa Misery. E depois tem na guitarra, a parte musical, vai buscar um bocadinho do Misery, do My Friend of Misery. Tem um bocadinho. Não sei se é uma espécie de refrito, como se diz assim, daquele do My Friend of Misery. Já está inventado. Eles têm que ir buscar. Exato. Como é que não vai ser assim? Não é? E o caso é que eles podem buscar, porque as músicas são deles. Os gajos podem buscar as músicas exato. sem problema nenhum. Mas acho que também faz essa espécie de homenagem ao My Friend of Misery, ou tipo. Sim. Irmandade com a My Friend of Misery. Mas eu curto essa música também. Mas ainda estou. E sem ser Metallica, o que é que vocês têm ouvido aí non-stop? Por acaso, nisto. Razão de ódio. Eu por acaso tenho ouvido muito Metallica em alta rotação. Tenho ouvido bastante. Tenho ouvido também o Mammoth do. Muito fixe também. Os gajos também estão. O gajo não, do filho do Van Halen. Isso é do filho do Van Halen? Ainda nunca ouvi. Pá. Também não. Como é que é Mammoth? Pensava. Qual é? Mammoth. O gajo toca muito. Olha, é outro que para solos, não é? O gajo toca bateria, toca. Acho que também toca baixo. Ele chegou a tocar nos Van Halen, acho que chegou a fazer uma perninha no Van Halen. Baixo. Não era? Mas ele agora toca guitarra e é vocalista desta banda.
Os Mammoth. Mammoth. É porque fala-se muito do Eddie, mas o irmão do Eddie também era muito bom baterista. Era baterista. Mas Era o Alex. Era e é. Ok? Eu vou aqui apontar ao Como é que vídeo ele em chama? direto. Alex. Ele chama-se Van Halen. Pois. Não, Wolf. Não, o filho é o Wolf. O filho estamos a tentar lembrar do tio, o baterista. Acho que é Alex. Acho que era Alex. O gajo toca. Olha, eu ando non-stop. Os solos também são fortíssimos. Eu ando non-stop. Love Bites. Love Bites. E Chama. Chama. Eu vou explicar. Fui recitar porque é assim, as Love Bites principalmente porque é assim, elas dão-me um power do caraças. Chega-se ao fim do dia, geralmente enquanto a minha mulher está a adormecer e a dar de mamar ao rapaz, eu vou fazer o jantar e tentar dar um jeito no que a gente não conseguiu durante o dia. E já estou mais a dormir do que acordado, e então as Love Bites dão-me aquele powerzinho para me manter acordado. A música japonesa é fogo, tocam que se fartam. E depois não é só isso, o som japonês é uma loucura. Aquilo, tu nem sabes que acordes é que andam a passar. É 1 acorde, 2 acordes, 3 acordes, 50 notas, bateria, voz, complexidade. Elas também estão na flor da idade. Sim, exato. Mas olha, no outro dia por acaso, eu gosto muito, eu sigo um gajo que se chama Rick Beato, não sei se vocês conhecem. Pronto. É um gajo de cabelo branco que faz muitas entrevistas, é música de jazz. Pronto. Ele entrevistou o Marty Friedman outra vez. Eu não sei se viste a entrevista. Pronto. O Marty Friedman fala aí da complexidade dos acordes no Japão e da aceitação que as pessoas também têm normalmente em coisas muito mais complexas do que nós no pop deles. Ou seja, um pop deles não tem 3 acordes, tem para aí 8 ou 9, 10, uma progressão. Eles têm uma cultura musical completamente diferente. Notas isso? Sim. Notas isso? Isso notas, às tantas para eles isto, a gente acha de ver aqui as como é que se chama aquelas que também fazem coreografias, que são 3 miúdas a cantar. As Baby Metal. Tem uma banda do cacete, ou os Zack Japan, que também eram uns músicos do cacete. Para eles aquilo é normal, para nós é fora de... Bem, para eles é fora de série também, mas isso, quer dizer... isso estás a dizer dos acordes do pop, não é? Isto agora está a haver um grande problema, e até o Rick Beato até já falou nisto. Aquele caso do Marvin Gaye e do Sheeran. Sim. Ou seja, é uma sequência de acordes que é utilizada por imensas pessoas e que foi posta agora no tribunal. Ele criou uma música, já existia esta música era o Thinking Out Loud e já não me recordo de qual era a Marvin Gaye, mas sei que o gajo lançou essa música e depois foi posto em tribunal com isso, porque aquela sequência de acordes estava na música do Marvin Gaye. E agora o problema é, a sequência de acordes tem copyright ou não? É isso? Não, a sequência de acordes não tem copyright. Acho que é uma problema. É tal coisa, tu a partir do momento que tu tens uma influência muito grande de uma certa banda, tu vais acabar sempre ir buscar uma sonoridade lá perto. E eu acho que isso não pode ser considerado plágio. Tem que haver aqui qualquer coisa, pá. Eu acho também não, mas também imagina que só se fosse completamente. Imagina que o início da. Isto também já houve com o Iron Maiden. Lembras-te com a Hell? Sim. Mas olha, eu dou-te um exemplo. Estas Love Bites tem uma música que eu agora não sei precisar o nome, que tem lá uma parte que vai buscar o Where the Rain Grows do Jabawin, aquela parte do tu percebes mesmo que aquilo é influência. Eu não acho que se tu numa música de 5 minutos tens um trechozinho de 2 a 3 segundos que te faz lembrar outra música que é normal, porque eu não acho que deve ser considerado plágio. Agora, se a música soa toda ao mesmo... O que eu estava a dizer tem muita razão. Assim como músico, tu sabes que há sequências de acordes que são standard. Por exemplo, no pop,
tens o 2-5-1, ou seja, se estás em escala de dó, vais ao acorde número 2, depois vais ao quinto, depois vais ao 1, ou no jazz, por exemplo, isso acontece muito. Acho que isso, como plágio, é uma parvoíce, especialmente no pop, porque se tu podes tocar, há vídeos disso, malta a tocar 3 acordes e toca 50 músicas que são sempre os mesmos acordes. Agora, já tudo foi inventado. Mas difícil, no pop realmente é muito formulaico. Por exemplo, no mundo do metal vive-se mais, em vez de progressão de acordes, que há muitas, vive-se mais do riff. E o riff já é uma combinação que pode ser ou não uma sequência de acordes. Pode ser só notas soltas que fazem combinações de sons ou frases musicais que depois formam padrões e às tantas depois no meio há um refrão com acordes, ok? Mas o metal não é tão como o pop, que realmente é uma sequência de acordes clara. É mais difícil de plagiar. É se tu plagias, por exemplo, não sei, o princípio do Harvester of Sorrow, sabes que é o Harvester of Sorrow e está plagiado, não é? A gente tem o caso. Não, a gente estávamos a falar dos Metallica com os Megadeth. Temos imensas músicas que são praticamente iguais, não é? Ou pelo menos não é iguais, mas são muito parecidas. E não estou a falar do The Four Horsemen, mas, por exemplo, o início da Call of Cthulhu e o Hangar 18. Aquele início. Sim, porque eu acho que vem um bocadinho daquela quesilha. Olha, eu lembro-me aqui há uns anos. Pode vir da quesilha deles, não é? Quem é que criou quem, não é? Aqui há uns anos houve no Brasil eu não sei depois como é que esse caso ficou, mas era a banda de um daqueles gajos do sertanejo, tipo Bons Santanas e assim. Okay. E então o que era? O gajo tinha uma música lá tocada no seus géneros, que tinha uma parte que foi-se a ver e descobriu-se que aquilo era um riff de uma música do Jangra. Então, o gajo, pelos vistos, o gajo da banda gostava de Angra, mas fez a sua versão, mas já sem distorção, etc, etc. Claro. E então, a coisa, se tu pusesses uma ao lado da outra, se tu ouvisses assim de nada, tu não chegavas lá, mas se tu pusesses uma ao lado da outra, realmente era a música do Jangra. E era interessante. Depois eu acho que o plágio tem a ver com intencionalidade, quer dizer, não é? Tu podes criar a música está lá, as escalas estão lá, não há muitas mais, não é? Há aquelas que existem. Tu podes criar uma música que casualmente é parecida a uma coisa que nem sequer estavas a pensar, ou quando criaste tinha sentido até porque já conhecias e nem te lembraste disso. Mas acho que não é... tem que haver muita coincidência. Acho que o Satriani também teve um problema com os Coldplay, não é? Os Coldplay tinham uma linha vocal, que acho que é o Viva la Vida, que é parecida a uma música do Satriani, então pô-los em tribunal. Eu duvido que os Coldplay tivessem a pensar em Satriani, na linha da guitarra para fazer uma voz. Acho que não é por aí. Agora, ele para se desentenderem devem ter pago e pronto, olha, pagamos e acabou-se. Mas acho que a intencionalidade é o mais importante no plágio, porque tu podes fazer coisas parecidas sem intenção. E outras sim, olha, se calhar isso aqui há uns tempos foi o... Pois é. Como é que aqui há uns tempos foi aquele pretende que a música era Won't you stay with me cause you're agora não me lembro o nome do gajo. Mas pronto, não interessa. Eu depois já procuro aqui. Mas o gajo depois essa música fez um sucesso do caraças e depois vai-se a perceber que havia uma música do Tom Petty que era o I Want to Back Down, ou o que é, e era exatamente o mesmo. No, I Want Back Down. E essa música fez montes de sucesso na rádio e só de uns tempos é que apareceu essa história. Também acontece, lá está, isso acontece na indústria. Aliás, às vezes estes artistas compram músicas, ou seja, alguém das companhias que os gerem dão-lhes músicas, packs de músicas, eles gravam e tal, e às vezes eles próprios plagiam os compositores, e depois cai-lhes aos artistas assim umas granadas na mão. Porque há gente que compõe, há gente que não compõe, não é? Tu quando compões e tens orgulho em compor, acho que a ideia é fazer sempre, desde o teu julgamento, uma coisa o mais original possível. Obviamente que se vais te inspirar, é impossível não inspirar. Agora, daí a plagiar,
Quer dizer, Exatamente. pode acontecer, não é? Pode acontecer até inadvertidamente, sem saberes. Epá, e é uma das coisas que eu acho que eu continuo a dizer que é o que me faz gostar, se calhar das principais coisas que me faz gostar de metal, é que há muito menos, é sempre muito mais criativo. A música da maneira que está hoje em Que o dia, pop a é. música comercial, exatamente, Que o pop com o pop e com os DJs e o caraças que há para aí hoje em dia, é mais do mesmo. Eu nem sequer. Vocês, não Pronto. foi vocês que eu vos mandei aquele meme do que era a música no futuro? Que era uma nota só toda cheia de autotune e com um ritmo atrás. Que isso podia ser uma música no futuro. Assim, tudo muito simplificado. Há esta corrente, mas olha, por exemplo, a gente estava a falar do que é que vocês estão a ouvir ultimamente. Eu agora ouço muito Rádio 3 aqui de Espanha, que seria tipo Antena 3. o canal, a Antena 3, pronto, a Antena 3, já nem sabia se havia ou não. Que é assim, A nossa eles antena têm- 3 é uma merda. epá, aqui é fenomenal, aqui é mesmo fixe. No outro dia eu ouvi uma música de metal de 12 minutos. Na rádio, que é uma coisa que imagina, eles Ok. próprios disseram aqui, a gente pode, a gente faz. E eles Bem, têm eu já programas. fazer as novas para a Espanha. Olha, tu eras capaz de curtir para caraças. Eles têm um programa que se chama El Vuelo del Fénix, que é o voo do Fénix, que é só de metal. E eu tenho descoberto montes de músicas e muitas bandas, quase tudo espanhol, né? Mas também internacionais, espetaculares. E muito power metal. Ao Juan Mas, que gosta muito de power metal. E depois, durante a tarde, tem uma coisa que se chama uma sessão de pop trepidante. E então é música pop rock, não é pop tipo Lady Gaga, é pop rock tipo, não sei, The Strokes, mais por aí, ou White Stripes, com rifalhadas de guitarra, coisas completamente fora, ou seja, uma nova visão do pop rock, que está a emergir, só que claro, nunca vai aparecer nos 40 principais, não é? Nas músicas Pois é. mainstream, mas existe, ou seja, a música em geral não está a cair de qualidade, até seria estranho porque há tanta tecnologia, há tantos sons novos, seria estranho que a música ficasse tão mais simples. A que é vendida em massa é muito simples, é cada vez mais fácil, é cada vez mais tonta. Tem a é ver cada com vez os nossos hábitos de ouvir. Os exatamente. nossos hábitos Agora, como população de ouvir. exatamente. Não vou dizer o meu ou o teu, ou assim, mas Sim, mas atualmente se a vais sociedade procurar, existe. ouve coisas básicas. Tu ouves, Sim. mesmo o álbum dos Metallica, o pessoal ouve, alguém diz, ok, gostaste do álbum do Metallica? Ok, grande álbum. Quanto tempo ouviu aquele álbum? 30 segundos. Não, Ouviu 30 uma música. segundos, né? Ouviu uma música e viu que era um bom álbum. E eu faço às vezes com isso, mas eu também. Sim. No outro álbum, ouço 2, 3 músicas, este álbum é porreiro. Pronto. Sempre Nunca claro, mais sempre ouço. claro. Nunca mais ouço. Eu acho que ainda há um problema maior em relação a isso hoje em dia. É que está tanta cultura dos singles que as pessoas tu vais perguntar, ouviste o álbum? O álbum não, mas tem aquela música, a nova música de José Fixe. Em Portugal, Exatamente. o artista mais vendido este ano não tinha lançado nenhum álbum, só singles. Pois, impressionante. É outra forma de consumir música. Isso também é verdade. Assim, a gente também tem que assumir que as coisas não vão ser iguais para sempre, né? A cassete passou ao CD e o vinil passou à cassete. Quer dizer, estas coisas vão. A gente tem que assumir, não é? Que as coisas são diferentes. É o futuro. É o futuro. E neste caso é o presente, né? É mesmo o presente. Sim, Claro, eu pessoalmente gosto de ouvir um disco. Eu já vos disse várias vezes assim em privado que eu gosto muito de uma banda que se chama The Warning, que são aquelas 3 miúdas mexicanas. É um álbum que eu acho que elas acertaram no momento da vida delas. É o Black Album delas. Não sei se vão conseguir fazer uma coisa que esteja à altura. Chama-se Error e é um bom álbum de rock. É um pop rock, não é metal. Tem momentos em que parece Muse, tem momentos em que roças Metallica, tem momentos em que são só elas. Aí é mesmo delas 100% e é um som muito bom. Quer dizer, e elas também lançaram singles atrás de singles, não é? Até aparecer o álbum. Sim. Mas é um álbum, por exemplo, que tens trabalho de guitarra, tens trabalho de bateria, muito, muito bom trabalho de bateria, parece tudo muito simples e não é bastante complexo. É fixe, eu estou a ouvir bastante isso. Mas, a não ser que tu sejas um fã de música mais variado, se tu só gostares de música, que é o normal, tu não tens bandas favoritas. Tipo, podes ter uma banda, tipo, mas não tens álbuns favoritos.
Gostas de uma banda gosta dos da National, outro do Strokes, outro do White Stripe, e pronto, mas não conheces sequer a discografia deles. Só Sim. quem é tipo nós, ou assim, é isso. Melómanos, vocês até mais do que eu, porque eu vivo na minha cabeça. Não é? Mas só há Sim. poucas pessoas, não há assim tantas pessoas quanto Não há. isso. Acho que agora a maior parte da população mais. é tipo, gosta de música, pronto. Tipo, Eu acho que tem a ver com gerações. Eu acho que as nossas gerações ainda ligam muito ao disco, ao álbum inteiro. O pessoal mais novo já não é tanto assim, já vai por singles. É tal coisa, eles cresceram numa realidade diferente. É isso. Sim, mas olha, neste programa do Pop Rock Trepidante, que eu agora não me lembro como é que se chama, mas tem um nome engraçado, ele é super fã dos White Stripes, porque ele, pá, em todos os episódios Tem duas pessoas. Exatamente, ou ele põe um projeto do Jack White, ou uma música dos White Stripes, ou uma banda em que o Jack White tocou um dia e ficou gravado. Pronto, ele está sempre a meter uma cena dele, não sei se lhe pagam, mas pronto, mas ele é assim fã e vê-se. E ele contou uma história muito interessante, que foi a história do Seven Nation Army, que os White Stripes eram pouco conhecidos no primeiro álbum, depois lançou o segundo álbum, que é o Elephant, não é? Acho que é o Elephant, agora não me lembro do nome do álbum, e no Elephant está o Seven Nation Army, que se tornou viral, não é? Mundial, toda a gente anda a cantar nos estádios e tal, e muitas pessoas nem sabem que é dos White Stripes. Ou seja, toda a gente conhece o e nós sabemos que é do White Stripes porque somos da música, mas a grande parte da população não faz ideia. E a mesma coisa passou com os R.E.M. com o Losing My Religion. Portanto, o poder do single é esse. O single tem muito poder. Agora, claro, tu podes chegar ao mundo inteiro com um single e 10% vão ver o álbum, se calhar, mas o single está lá. Portanto, é o teu win, digamos, é a ponta de lança. E, portanto, é uma cultura de gerações, mas não é de gerações. Eu acho que sempre foi assim. Sim. Só que nós antes ouvíamos o álbum porque era o que havia, não havia Spotify, portanto, querias ouvir o Seven Nation Army, tinhas de comprar o álbum. Sim, não, é exatamente isso. Tu ouvias o single na rádio, mas tu ias atrás para comprar o álbum. E acho que hoje em dia já não há tanto isso. Não, porque tu querias ouvir mais riffs daquele. Mais da banda. Eu estava já à espera, tipo, nestas 7 músicas a seguir, deve haver mais um riff parecido com esta. Eu lembro de ter o vinil do Top Gun, porque curtia o Danger Zone. Claro, do Kenny Loggins. E depois disso foi este grande álbum. São músicas porreiras, ainda agora ouço. Aliás, é um dos álbuns que eu tenho e estou sempre a ouvir. Do Top Gun, é estúpido, mas gosto muito. Acho que é porreiro, mesmo. É fixe. Tem música bem feita. Há muito isso, é mesmo. A evolução da sociedade tem isso, tipo o consumismo, consumir coisas em 15 segundos, em 1 minuto, mais que isso já não. A nossa atenção está toda dispersada por imensas coisas, não é? Que antes nós não tínhamos, e era mesmo isso, a gente queria ouvir música, era aquele álbum e pronto. Agora, sim, no caso. Sim, diz, não, desculpa. Não, eu ia mudar de assunto, por isso acaba tudo aí. Não, ia dizer que sim, tens razão, é uma questão da sociedade, mas é muito mais extenso do que a música, vai até o consumismo rápido até em relações entre as pessoas, amizades e sexuais e encontros, quer dizer, as coisas estão a mudar completamente e o span de atenção é cada vez mais curto, até mesmo para os putos, não sei se é boa, se vai criar bons valores, logo se vê. Acho que tu não sabes, não é? Tu não sabes bem que influências é que isso pode ter nos miúdos, a quem está a crescer agora, mesmo tipo isto de todas as coisas que a gente vê de realidade virtual, de inteligência artificial, os impactos que aquilo pode ter numa criança no futuro. Não sabes? Há imensas coisas, tipo, há pouco tempo vi uma entrevista do Zuckerberg e o gajo disse que eles agora, a Meta, iam lançar uns óculos em que tu metias os óculos e tiravas fotografias. Estavas assim, não é? Qualquer dia vês. Estavas a tirar fotografias e estavas a mandar mensagens. Com o quê? Com a tua retina. E então o entrevistador estava a dizer que o Zuckerberg estava a dizer que isso era muito bom, porque quando podias estar a jantar com as pessoas e está a mandar mensagens sem te estar a pegar no telemóvel. E o entrevistador estava a dizer assim, mas isso também é uma forma de
tu não estás realmente lá. Tipo, estás ausente daquele grupo, estás nunca com a vais tua estar no rotina. presente. Não é? Nunca vais estar no presente. Que influências Nunca vais viver o presente. Péssimo, é péssimo. Epá, eu não quero ser o velho, não é? Mas fogo. E como é que é brincar com os amigos e desenvolver relações normais do dia a dia, pessoais, interpessoais, que é uma coisa que já não há muito, né? As pessoas estão cada vez mais fechadas na cena deles e um bocado a invejar o que os outros têm, não é? Em vez de desenvolver o potencial próprio. É uma excelente ferramenta de controle. Eu agora que estou nos razão de ódio é tudo antissistema, portanto. A gente não fala disso, por acaso a gente não fala de nada disso, mas enfim, mas as letras têm a ver com isso. Mas acho que sim, acho que faz todo sentido o que vocês estão a dizer. O que é que ias contar? O que é que ias dizer? O que é que ias dizer? O que é que eu ia dizer? Está, há aí uma semente, Olha, o Zé outro dia deu a notícia aqui que os Iron Maiden mais uma vez não iam para o Rock and Roll Hall of Fame. Foi que és mesmo impresso. É verdade. E então houve parece que houve um comentador anónimo ou o que foi, que tentou explicar porque é que os Iron Maiden, bandas como os Iron Maiden não iam para o Hall of Fame. E uma das razões era que ele dava a sua opinião do Hall of Fame ter uma categoria só de metal. Porque, ou seja, ele estava a entender que o pessoal do metal criou muito esta bolha à sua volta, em que não aceita estar misturado com os outros tipos de música, cria sempre aqui alguma, tipo, se não é metal na presta, essas cenas assim. Sim. Okay. E a gente já passou por essa fase também. E fazia algum sentido. Não, mas e depois eu lembrei-me de um grupo de Facebook que eu usei por acaso na TAM, mas eu e o Mike estamos. E outro dia estávamos. Eu e Facebook não e outro dia estavas a falar disso e foi à conversa do One Man Band. Não sei se te lembras disso. Já me lembro. Pronto, eu até me tentei meter na conversa, mas fui respeitosamente ignorado. Sério? Tu estás lá, mas eu não te vi lá. Pois, lá está. Ignorante. Mas pronto, continua a ignorar, é impressionante. Se eu soubesse que estavas lá, tinha lançado o caos contigo, eu não fazia a mínima ideia. O que tem de interessante nisso tudo é que estava-se a falar de one man, pessoal que é one man band, que tivesse chegado ao mainstream. E eu fui lá e pus, olha, o Andrew WK. Quem é esse? Tu és esse. Ok. Eu sou esse, pronto. Sou eu, obrigado. Ok. O gajo que faz podcasts contigo de vez em quando. Não, mas não aparece. Fogo. Olha, eu olhei para mais eu sabia que era, então também não disse nada. Que era para não mas o mais interessante no meio disso tudo, eu tenho um ponto para chegar lá. Que é para chegar ao gajo do Hall of Fame, que é, a certa altura, aqui, pronto, o grupo é sobre metal, e aqui o Mike tem o desponto. Lança o Moby. Mas olha, aquela conversa estava a rolar para aí há 10 minutos. Acabou ali. Acabou. Moby. É que eu só apanhei o fim e vi o One Man Band. Então Moby, olha. Esse grande metaleiro. Exatamente. Isto para dizer muito essa cena que o gajo não deixa de ter a sua razão, que é aquela coisa do o pessoal há muito pessoal do metal que não se deixa abrir horizontes para outros para outros é um mundo bastante conservador. Exatamente. Conservador. Eu acho que isso é uma das principais razões que o metal perdeu um bocadinho de popularidade e deixou-se envolver para aqueles mitos da treta. Pode ser. Tu queres que seja um nicho, queres que seja aquela tua bolha, queres ouvir a tua banda que mais ninguém ouça. Por exemplo, no caso dos Metallica é impossível. Tipo... Querem sempre o Master of Puppets e quando fazem uma cena a Master of Puppets querem do Ride the Lightning, quando é do Ride the Lightning querem do Kill 'Em All, que era bom. Era quando estava... Quando era bom era em 1981, quando eu estava com o Dave Mustaine e ainda nem tinha começado.
O outro dia foi, se aquilo era bom era com o Dave Mustaine, mas tu ouviste alguma vez com o Dave Mustaine? Meu? Nem que sou, meu. Tipo, E tu, por exemplo, tu tens pessoal que diz, eu gosto mais de Metallica do que Megadeth, ou Megadeth é melhor do que Metallica, e eles nem fazem ideia da história por trás disso, é porque ouviram. Vão no novelo, vão na bola de neve. Lá está, não, mas, lá está. Mas há muito esse. Mas eu estava a falar em relação ao. Epá, eu já tive essa conversa aqui mais do que uma vez. Eu por gostar de metal, eu ouço metal e tudo, mas epá, ainda há bocadinho estavas a falar de R.E.M. Epá, R.E.M. não é metal e o Everybody Hurts, o Losing My Religion são músicas espetaculares. Olha, até há próprias bandas, por exemplo, os de Dimmu Borgir, acho que é assim que se diz o nome, eu nunca sei dizer bem, tem uma versão do Losing My Religion espetacular. Sério? Sim, senhor. E tenho que ir ouvir isso. Foram buscar lá. Epá, é assim. E a gente não pode ser. Desculpa, diz. Há muito. A gente não pode ser olhos fechados dessa maneira, de só o que se faz de metal é que é bom, ou se não fores aquela frase dos Manowar: if you're not into metal, you're not my friend. True metal. Essas cenas assim. Mas é que mesmo isso o pessoal tem que olhar. Atenção que eu não gosto de Moby, mas tem que olhar. É que o pessoal olha para aquilo que os Manowar estão a dizer e é tipo a Bíblia. E não, é exatamente, tem que ser a mesma interpretação da Bíblia. Tu olhas, metal is my religion. Tu tens que interpretar da mesma forma, tipo, ok, é o que está escrito na Bíblia, é para interpretar já a letra. Não é para interpretar já a letra. Pois é uma coisa estranha, porque nós gostamos de metal, não é? E o metal está muito fundamentado no blues. Aliás, está 100% fundamentado no blues. E depois do blues e das suas evoluções, não é? E depois do blues passa para o rock. E também está muito influenciado pela música clássica. Ora, se tu gostas de metal e não ouves música clássica porque não é metal, já estás a perder ali uma boa influência da música clássica. Portanto, ouvir Mozart não faz-te um franguinho, faz-te um gajo com mais cultura musical. Podes depois não ouvir todos os dias, não é? Ouvir o Losing My Religion dos R.E.M. é uma boa lição de como podes fazer uma música pop rock, não é? Que chega a todos os cantos do mundo sem ter um refrão, por exemplo, ou sem ter uma estrutura de pop rock. Portanto, quem está atento e gosta de escrever música, acho que aprendes boas lições aqui e acolá, porque também o pop tem uma coisa boa que se calhar que é muito efetivo, é muito eficiente em captar a tua atenção. Agora, tu podes querer fazer isso ou não é? Podes querer fazer uma música metal que capta a atenção. Os Linkin Park fazem isso, aqueles que têm aquele rapaz que grita muito, que é espetacular, pá. Ai, caramba, More Than a Thousand, não é na onda More Than a Thousand, mas em inglês, acho que é britânico. Agora não me lembro do nome. Bem, não interessa, há muita gente a fazer música muito eficiente que vai buscar. Os Black Veil Brides. Tem muito. Não é essa? Eles têm muito essa. De fazer muito elogio. Pois, quer dizer, se tu queres chamar a atenção, se é esse o teu objetivo, pois o pop dá-te lições espetaculares. Agora, se tu queres fazer música à tua maneira, por exemplo, eu gosto de fazer à minha maneira. O meu single Stalingrado eu não vendi, mas eu expliquei que não é um single, é um anti-single, porque aquilo não tem nada de suave. É difícil. Não tem nada. É uma música difícil, por exemplo, para passar numa... Bem, talvez na Rádio 3 podia passar. Na Rádio 3, se calhar, mas não tem nada de single, e quando eu lancei, não lancei por ser uma música formato single. Lancei porque era a segunda música que eu escrevi do disco. E então era a segunda a lançar, não mais nada. E porque achei que tinha a ver com o momento que a gente estava a passar, com a guerra, e pronto, enfim. Mas realmente... Depois depende daquilo que queres fazer, não é? Se tu queres fazer uma música single, depois escreves bonito, escreves com estrutura e fácil de ouvir e refrões que se repetem 1000 vezes e pronto, e é fácil também, aprendes essa estrutura, mas convém teres essa cultura musical para poder escolher o que é que queres fazer, senão estás subordinado um bocadinho a uma ideia fixa, como uma religião, que deves fazer as coisas assim, só podes falar desses temas, se queres fazer metal falas das espadas, que eu, por exemplo, nunca falo das coisas medievais que para mim não me interessa muito, mas para outras pessoas pode interessar e isso é válido. Enfim, quer dizer, eu acho que quanto mais cultura musical, mais rica pode ser o teu output como músico. Tem de ser. Na minha opinião. A minha também.
Ouvir Beatles é uma cena espetacular, foi uma lição de música bem feita. Claro. Adoro. Pronto. Podes gostar ou não, mas pode ser uma coisa com essas Beatles, olha, eu adoro Elvis. Eu gosto muito de ouvir Elvis. É um grande intérprete. Se queres saber sobre interpretar ao vivo, ou Aerosmith, porra, Sim. queres banda ao vivo como o Aerosmith, grande espetáculo. Por exemplo, Agora olha, não sei. Agora não sei. agora Na altura- sim. E mesmo, olha, é uma coisa que me faz às vezes impressão é ouvir pessoal dizer que gosta de metal, mas não gosta de Queen. Ah pá, fenomenal. Lá está. Outra Como é que não banda gostas uma de Queen, pá? Eu admiro muito Queen. Pá, É daqueles comentários que a pessoa fica logo tipo Não, mas pé atrás para continuar a conversa. É metal. Por exemplo, Rock, por exemplo- é um bocadinho mais e é metal, power metal. Um bocadinho mais. Pois, É música tu boa. olhas, mas É só por exemplo, até hoje, a gente estávamos a falar um bocadinho das influências e de tu ires buscar sempre um bocadinho. Mais ninguém conseguiu fazer uma sonoridade sequer parecida à Queen. Nem pensei nisso. Eles tiveram aquilo, não há hipótese, nem que seja pelo Freddie Mercury. Epá, é um cocktail mágico aquilo. Exatamente, não há hipótese ali, pá. Mas depois também vejo as pessoas e dizes: gostas de Queen? Gosto. Que músicas conheces de Queen? Claro, todas. We Are the Champions. We Are the Champions. Não sei o que, não sei o quê. Conheces algum álbum? Não. A Bohemian Rhapsody há de ser aquela que mais. Sim. Por causa do filme também. Mas o Queen, lá está, é um belo exemplo de como tu podes escrever música que passa na rádio e não tem uma estrutura fixa. Até uma música mais simples, aparentemente, como o Love of My Life, aprende a tocar isso no violão. E vais ver os acordes maravilhosos que tem, alterações de escalas, de tonalidade, acordes de transição. Quer dizer, e é uma música aparentemente simples, é uma guitarra, o gajo a cantar e não sei o quê, pronto. E super bem feito, passava na rádio, toda a gente contente, não é? Mas é música complexa. Os Queen têm uma coisa que eu admiro muito, que é a liberdade. Parece que não há limite nas músicas, não há. Agora tem que vir o refrão. Se eles querem pôr o refrão, põem. Se quiserem fazer uma alteração de escala, fazem. Mudam de tonalidade, não é? O Freddie vai para cima, o Freddie vai para baixo, mete uma cena assim, o piano vai para ali. E fazem aquilo com uma naturalidade. E tu ouves os álbuns, tu ouves um álbum de Queen do início ao fim e tu quase que não consegues ter um fio condutor, aquilo tu consegues. Sim. E isso para mim é muito fixe. Isso, né? É o que eu já estava a dizer, é uma música mais pesada, de repente tem uma baladazinha, de repente tem um win de We Are the Champions, cenas assim, um solo fantástico, não sei o quê, o Bohemian. Por exemplo, agora eu vou fazer uma comparação muito má mesmo, mas naquela altura. Queres mesmo fazer? Tem medo, mas pode ser que dê uns clickbaits. Naquela altura começou a aparecer os Creed, Nickelback, assim. Eu nunca fui muito de Nickelback, mas Creed eu até curtia. Eles tinham umas baladas porreiras e tudo. Mas tu punhas um álbum a tocar do início ao fim. E tu às vezes já ias na quarta música e pensavas que ainda ias na segunda. Porque aquilo parecia que era sempre mais do mesmo. E é isso que às vezes se torna um álbum para mim chato. E era isso que eu estava a tentar dizer em relação aos Queen. Tu não tens isso. Eu acho isso espetacular. Mas pronto, eu acho que... Uma comparação mais recente. Eu agora tenho visto muitas entrevistas do Nuno Tencourt. Já vão lançar o álbum, não é? Six. E o gajo diz que uma das influências do Jack Extreme e dele é os Queen, é o Brian May. E porquê? Na maneira de criar o álbum, ou seja, não estão presos a um estilo. E é que o Jack Extreme mesmo, pronto, é aquele. A gente nem sabe dizer bem o que é que eles são. Funk, metal, rock, funk. Não é uma cena definida. E mesmo estes últimos singles que saíram, vamos voltar outra vez aos singles. Rise. Epá, imagina um sol daqueles, pega naquele sol e mete no 72 Seasons. Epá, era uma coisa, é um sol do Marty Friedman. Imagina um sol do Marty Friedman no 72 Seasons. O Nuno Tencourt é outro nível. Ele ali portou-se muito bem. Ele tem um brilhante.
Fez um brilharete. A música é extreme, pronto. Eu curto a música, Pessoalmente, eu curto. Por é acaso. uma boa música de rock, canónica, não é? Canónica em todos os sentidos, mas depois o gajo Já inventada por toda a gente, quase, não é? Tipo, excetuando aquela sim. parte. Excetuando, pronto, a parte dele, não é? Até a parte dele. O gajo chega lá e diz: Ok, aqui estou eu, isto vai ser como eu digo. E pá, fenomenal. Fogo fenomenal. É espetacular. Adoro. Eu canto Vocês, aquela parte muito bem feita. vocês já ouviram Sim, o Midnight Express do Nuno Tencourt? Sim, há muitos anos, já não me lembro bem, mas sim, eu vi. O gajo toca muito. Aquilo é guitarra acústica. Sim. O gajo toca. Aliás, tocava ao vivo, ele tem vários vídeos dele a tocar aquilo ao vivo. Sim. Um dos melhores guitarristas de sempre. Sim. E não tem É daquelas. devia ter. Não viste no. Pelo menos, olha, agora quando foi o Super Bowl, a Rihanna tocou no intervalo. E tu abrias o Facebook e era, sabe quem é o português que tocou com Rihanna no intervalo do Super Bowl? Não, desculpa lá, sabes com quem é que a Rihanna tocou no intervalo do Super Bowl? Mas é que é mesmo, não há essa cultura em Portugal, não há essa cultura de tipo, engrandecer, tipo, um dos maiores músicos portugueses, não devíamos estar tipo orgulhosos do Olha, gajo hoje, que lá. é isso, pessoal, a conversa tá fixe, mas esta conversa não vai ficar por aqui, por isso a gente decidiu que se a conversa tivesse a correr bem e que a gente visse que era para ficar para a noite dentro, a gente vai ter que dividir este episódio em dois, não é? Não é assim, pessoal? É isso. E então eu acho que a gente se calhar vai parar por aqui, mas vocês ficam com aquele gostinho na boca para na próxima semana ouvirem a parte 2 desta. Fiquem com o gostinho na boca, diz aqui o Nuno. É o gosto do metal. Fica ligado e fiquem taleiros. Até para a semana. É para excelente fim. Next. Passa para outro. Para a semana estamos. Vocês vão perceber que a segunda parte não é muito melhor do que isto, portanto, semana, é isso. Haja saúde. Fiquem ligados, fiquem taleiros.